Bom, boa tarde a todos. Eu começo obviamente por agradecer ao Daniel e à Bárbara o convite para estar aqui hoje. Foi uma espécie de pretexto para reler tudo aquilo que o Daniel tem escrito ao longo dos últimos 10 anos no Expresso. À medida que eu ia lendo o livro, esta espécie de versão condensada do Daniel, fui tirando algumas notas. Agora, olhando para toda a gente que está de pé, começa a recear pelo tamanho das minhas notas. E este é o momento em que o Daniel e a Bárbara se vão arrepender de me ter convidado. É que este livro do Daniel, A Década dos Psicopatas, apesar de ser apresentado, enfim, numa tarde calorosa, próximo do verão, não é um livro de praia. E, portanto, deixem-me talvez tentar compensar. Pode ser lido na praia, mas não é um livro de crónicas leves, de crónicas de costumes, de alguma contemplação sobre a vida política. Pelo contrário, esta condensação que o Daniel faz das crónicas que ele entende ser mais relevantes da sua participação no Expresso ao longo destes últimos 10 anos, eu acho que lido assim. Nós estamos habituados a uma espécie de, primeiro uma dose semanal, agora com o Expresso diário, uma dose diária da escrita do Daniel, mas lido de forma condensada. Eu acho que é um livro que levanta profundas inquietações, porque de alguma forma o Daniel vai retratando, semana a semana, dia a dia, o retrato dos desmandos do mundo, mas em particular os retratos da nossa democracia, dos seus poderes reais, dos seus principais protagonistas, das suas promessas incumpridas. E, portanto, chegamos ao fim de 20, 30 páginas lidas, eu acho, com uma sensação de alguma angústia. Eu devo dizer que ao ler este livro e ao ir traçando, enfim, a crónica dos vários dias e dos vários casos, de alguma forma se foram relembrando agora no livro, a sensação que eu creio que nós ficamos deste livro é uma sensação de alguém que, claramente à esquerda, o Daniel é provavelmente o comentador político de esquerda mais influente hoje no país. É certo que não tem grande concorrência. Eles não são muitos, não é? Mas, de alguma forma, aquilo que o Daniel sucessivamente vai sinalizando nas crónicas com dia e com data é uma sensação de crise permanente, de 10 anos vividos em crise permanente. E se é verdade que o país e a política portuguesa já se habituou a esta palavra, a esta vivência, uma eterna crise, creio que o último senhor que assinalou o fim da crise foi um já quase ausente ex-ministro da Economia, que entretanto trabalhava mais recentemente para o PES, que dizia que a crise tinha acabado. Esta ideia de crise permanente a que nos habituámos é um bocadinho mais profunda a partir da leitura do Daniel. Porque ela não é apenas uma crise orçamental, a crise do desemprego, a questão das desigualdades, mas é a percepção de que vivemos a última década discutindo a insustentabilidade do regime. E quando eu falo da insustentabilidade do regime, falo de uma determinada leitura, de uma determinada visão ou uma narrativa que costumamos ter sobre Portugal, de uma democracia que se constrói numa tentativa de modernizar o país, aproximar dos padrões de desenvolvimento da União Europeia, de combate às desigualdades, de aprofundamento das formas de participação e que sucessivamente é confrontada semana a semana, caso a caso, denúncia a denúncia, com as suas incapacidades, com os seus entorces e com a sua dificuldade em continuar para a frente essa promessa de desenvolvimento, modernização e aprofundamento da participação democrática. É curioso que estejamos a falar exatamente de uma década. É uma década que, eu não quero aprofundar muito as minhas notas, mas é uma década que de alguma forma pode ser dividida, e a leitura do Daniel mostra isso de forma muito clara, em, digamos que, 3 períodos. O primeiro período, e eu vou chamar pelos nomes que nós tratamos nas nossas conversas, não vou fazer aqui assim uma espécie de teoria política em que os seus atores ou os seus protagonistas não são claros.
O primeiro tempo dessa década existe entre 2005 e 2009 e corresponde, no fundo, ao primeiro governo de José Sócrates. É um governo e um tempo político marcado, creio eu, pela última tentativa de apresentar à sociedade portuguesa uma espécie de compromisso insustentável ou contraditório entre si. De que é possível aproximar-nos dessa Europa de direitos sociais, de modernização, de transparência das instituições e, ao mesmo tempo, continuar a ter decisões políticas que sucessivamente vão privilegiando os principais grupos de poder em Portugal e, portanto, interesses privados, determinados negócios com o Estado, com esses mesmos interesses privados, e, portanto, que é possível, enfim, ter uma liberalização, privatizações, a entrada do mercado em força na sociedade portuguesa e, ao mesmo tempo, sustentar a hipótese de uma classe média forte e alargada. De alguma forma, a crise que vivemos em 2008-2009 confronta essa proposta política com os seus limites, e é por isso que o Daniel decreta, mais ou menos nesta altura, a morte da social-democracia, no exato momento em que os partidos socialistas são varridos do quadro europeu, e depois o momento em que a insustentabilidade do nosso regime é tornada mais clara a partir de 2011, com a chegada da Troika e com o governo da direita, em que o sonho antigo de uma certa direita em Portugal de confrontar o Estado Social e reduzi-lo a uma mera hipótese caridosa surge com toda a força, mas que na sociedade portuguesa aquilo que tinha sido a esperança europeia, que tinha permitido que a Europa fosse, enfim, sedutora para diferentes setores, a Europa como conquista de direitos sociais, mas a Europa também como liberalização, se confronta com uma Europa agora que é totalmente punitiva. E, portanto, nós chegamos ao fim destas crónicas, ao fim destes 10 anos da década de psicopatas, confrontados com esta espécie de ausência de futuro, de não percebermos exatamente como é que caminhamos a partir de agora. E aquilo que eu acho que é diferenciador nas crónicas do Daniel é que o Daniel pergunta constantemente, perante cada desafio, cada entorse, cada insustentabilidade, cada história de, enfim, de visão de andar para a frente que chega ao fim, o que é que isto significa para a democracia? O que é que isto significa para o projeto democrático? Para a sua aspiração, para a sua consistência, para a percepção de que nós temos que ela é frágil e que tem que ser conquistada todos os dias e, portanto, como é que o projeto democrático caminha daqui para a frente? Eu acho que esse é o desafio que sai do livro e da angústia do livro de Daniel. Ele faz constantemente um debate político profundo sobre a democracia. E faz não apenas como um comentador, como dizia o Ricardo, vai buscar os factos, nos pede para aprender com eles, para pensar, para intervir, é que o Daniel perde essa responsabilidade, essa corresponsabilidade de uma cidadania plena. Estarmos aqui prontos a reconstruir um projeto político para a democracia portuguesa e, portanto, sem querer alongar muito mais, o pós-fácil que o Daniel faz com um texto sobre o Miguel Portas é esse testemunho e esse compromisso. É o estamos aqui e estamos aqui constantemente presentes para discutir com outros os nossos valores e a nossa vontade, não fugimos aos factos e juntamos argumentos, mas, portanto, não desistimos. E, portanto, na senda do que foi o caminho político do Miguel, é uma espécie de vamos a isto. E, portanto, parabéns.